Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. Nas últimas lives, nós vimos o processo de purificação da humanidade. Vimos também o verdadeiro batismo. E, por último, o selo de Deus, aquilo que revelou o verdadeiro templo, que somos nós. Hoje nós conheceremos e veremos o verdadeiro significado da desolação da abominação. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Antes de lermos as Escrituras Sagradas, para conhecermos a respeito desse assunto, devemos saber o que significa o termo da desolação da abominação. Desolação é o termo que significa desolar, despovoar, devastar uma cidade, uma nação ou um estado. Mas a desolação que nós vamos tratar é a respeito do templo, é aquilo que devasta o templo. A abominação é um ato execrável, é um ato abominável, é um ato que causa repulsa e uma condição de negatividade, de rejeição. Por isso o termo abominação. Então entendemos que desolação da abominação significa despovoar um templo. Desolar um templo é retirar aquilo que está dentro do templo, por um ato abominável. Então, desolação da abominação é um ato abominável que provoca o despovoamento do templo. Agora vamos ler nas Escrituras Sagradas e compreendemos melhor o significado disso. Muitos servos, muitos profetas, muitos missionários creem que o anticristo, ele entrará dentro do templo, o templo que significa casa de pedra, mas na realidade, na profundidade da revelação, nós vamos entender o verdadeiro significado da desolação da abominação. Vejamos as Escrituras. No livro de Daniel, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós vamos ver quando Daniel teve a visão do homem ao lado do rio Tigre. E em revelação, o anjo falou para ele das profecias daquilo que seria o sistema do anticristo e o que viria como motivo para desolar o templo. Vejamos, no livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 12. Assim diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Continuando, no versículo 14. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda para muitos dias. Amados irmãos, esses dias referentes aqui nas Escrituras, refere-se à nossa geração, os nossos tempos de hoje, onde as palavras fechadas e seladas estão sendo abertas pelo próprio Espírito Santo. Continuemos. No capítulo 11, versículo 31, expressa melhor o que vem. Vejamos. Dele sairão os braços que
profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação da desolação. Amados, o significado de profanarão o santuário, muitos entendem que é o templo de pedra. Vamos remodelar. O santuário somos nós, como já aprendemos nas lives passadas. Isto é, a fortaleza. Nós somos a fortaleza do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esses braços, eles tirariam o sacrifício contínuo. O que é o sacrifício contínuo na revelação? É o louvor, é a honra, é a glória ao Cordeiro de Deus que foi retirada, estabelecendo a abominação desoladora. Esses braços, amados, aqui ele informa que são dois tipos, dois braços. Então nós vejamos que um dos braços, aquilo que nós já sabemos, é a idolatria. O segundo braço, ele se trata da evolução da tecnologia, que se tornou como a invasão dos gafanhotos, o que nós veremos mais adiante. Mas continuemos a ver aqui em Mateus 24, versículo 15. Vejamos nas Escrituras. Em Mateus 24, versículo 15, está descrito assim, vejamos. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e ainda está aqui nas Escrituras, amados, em parênteses, quem lê, entenda. Então, amados, aqueles que olharem, examinarem as Escrituras, neste versículo, no capítulo 24 do livro de Mateus, nós vamos verificar que ele fala da grande tribulação. A desolação da abominação descrita na grande tribulação, ela se refere ao nosso templo, a nós. Aquilo que entraria, que vai invadir o templo, para causar uma desolação da abominação. Mas ele vai despovoar o quê? Amados, ele vai despovoar o Espírito Santo que está em nós. Se nós fizermos uma atitude abominável, ou se nós praticarmos a idolatria, a abominação da desolação, é que esse ato, ele vai retirar o Espírito Santo do templo de Deus, que somos nós. Então, todo ato abominável, ele que causa uma desolação em nós. Sejamos inteligentes, sejamos sábios na interpretação, principalmente nas revelações do Espírito Santo. Desolação da abominação, ele provoca a retirada do Espírito Santo de nós, que somos o templo. Atualmente, a religião, na prática das suas idolatrias, suas abominações, a tradição como cárcere, muitos nascem dentro da tradição e são cerceados dentro de um cárcere. Eles não têm acesso ao Espírito Santo. E por isso, com essas atitudes, eles não têm experiências com o Espírito Santo. Não conhecem, eles não têm intimidade. E por isso ficam sempre afastados do Espírito Santo. E são 3 fatos que são determinantes para que os praticantes da religião não conheçam o Espírito Santo. O primeiro é que eles não conhecem o processo de purificação da humanidade.
Eles não creem que os mortos estão em sono profundo. Eles também não praticam o verdadeiro batismo. E por último, eles praticam abominações, deixando impedidos de receberem o Espírito Santo neles. Nestas lives, nós aprendemos fatos determinantes que o homem fica privado de conhecer o Espírito Santo. Então, você sabendo, conhecendo o que é a verdadeira desolação da abominação, você vai compreender que muitos estão afastados do Espírito Santo porque estão cerceados, estão encarcerados numa tradição religiosa. Estão afastados. E somente aqueles que na imparcialidade se dão chance e oportunidade de conhecerem o Espírito Santo, amados. Esse é o caminho. É imparcialidade, sem renúncia, sem arrependimento, não há transformação. Então sejamos imparciais. Temos que examinar as Escrituras de forma imparcial. Temos que deixar a tradição de lado para que sejamos libertos dessa tradição religiosa que escraviza mais de 150 milhões de brasileiros nesse sistema. É importante que aqueles que compreendem essa mensagem, aqueles que estão abertos, estão comprometidos a realizar a obra do Espírito Santo na face da terra, multipliquem essa nova profecia. Isso é determinante para a libertação do povo. Sejamos sábios, examinais as Escrituras. Voltando às Escrituras, no livro de Daniel, quando o anjo deu a revelação daquilo que aconteceria nos fins dos dias, os nossos tempos, o anjo revelou para Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, na sequência: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Continuando. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Atenção, amados. Neste termo, roubo por muitos dias, nós chegaremos no intuito do fermento dos fariseus e saduceus. Por quê? O que o roubo tem a ver com fariseus e saduceus? Este roubo se trata da verdade que por muitos dias, que na revelação são muitos anos, séculos, a verdade das Escrituras foi omitida, ela foi proibida e foi deturpada, foi alterada pelas leis de homens para homens que conhecemos por Laodiceia. O que houve? Portanto, em 1517, Martim Lutero, quando descreveu as suas teses, revelou parte daquilo que estava oculto, dando então ao início de uma revolução, de uma reforma da doutrina da Igreja Fiel. O que nós vamos conhecer na próxima live, nós falaremos a respeito dos fariseus e saduceus, que trata do fermento.
Para aqueles que não entendem ainda as revelações, o fermento ele trata-se daquilo que foi aplicado no pão. Jesus, Yeshua HaMashiach, como o verdadeiro pão da vida, era um pão sem fermento. E os religiosos tradicionais, os fariseus e saduceus, com as suas artimanhas, introduziram nas Escrituras aquilo que seria a lei de homens para homens, a Laodiceia. Então, irmãos, na próxima live veremos e conheceremos o fermento dos fariseus e saduceus, que é extremamente importante esse conhecimento. Então, nós veremos o primeiro braço da desolação da abominação. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.